Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, senhor deputado ao Parlamento Europeu, Carlos Coelho, querido colega e amigo. Seja bem-vindo à nossa comissão. Já não é a primeira vez que está connosco na Comissão dos Assuntos Europeus. Desta feita, esta audição tem muita oportunidade, porque o assunto é de atualidade e muito importante para a construção e a solidificação do projeto europeu. Trata-se de apresentação do Sistema de Informação Schengen e o relatório anual sobre o funcionamento do espaço Schengen. É uma matéria que é de competência, digamos, partilhada entre a nossa Comissão dos Assuntos Europeus e a primeira Comissão, razão pela qual foi endereçado um convite para estar presente aos elementos, ao Presidente da primeira Comissão, que, por sua vez, convidou os elementos da Comissão de Assuntos Constitucionais para estarem presentes. Dou as boas-vindas nessa qualidade ao Sr. Deputado do PCP, António Filipe. Vamos então começar a nossa audição com uma intervenção inicial do Sr. Deputado Carlos Coelho, de 20 minutos, depois uma primeira ronda dos vários grupos parlamentares que a estarem todos presentes, são 5 minutos para cada grupo parlamentar, que são 5, no total de 25 minutos. Depois uma resposta conjunta de 25 minutos para o Sr. Deputado Carlos Coelho e uma segunda ronda, se houver necessidade, de 3 minutos para cada grupo parlamentar, com uma resposta conjunta de 15 minutos. Isto dará dará 100 minutos. O Sr. Deputado Carlos Coelho tem a disponibilidade para estar connosco, tenhamos nós também a disponibilidade para fazer as perguntas que justificam esta audição com este lapso temporal. Por isso, mais uma vez, Sr. Deputado Carlos Coelho, muito obrigada pela sua disponibilidade e muito obrigada também pela forma como tem vindo ao longo dos anos a acompanhar este dossiê Schengen e tudo o que lhe diz respeito, e neste momento em particular em que o dossiê Schengen tem sido objeto de várias posições divergentes no seio dos Estados-membros. Por isso, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco e de ter a oportunidade de ver tantas caras amigas à volta da mesa e de regressar a esta casa onde fui tão feliz durante vários anos. Aquilo que vos venho falar é sobretudo sobre a reforma do SIS, a reforma do Sistema de Informação de Schengen e o primeiro relatório anual que o Parlamento Europeu está a fazer sobre o Estado de Schengen e de que eu tenho o privilégio de ser o relator. A Europa já foi retalhada assim. Esta é a imagem de que alguns têm da Europa e esta é uma imagem do Muro de Berlim que se marcava a separação entre dois mundos, entre duas Europas. Com o derrube destes muros, para muitos, Schengen funcionou como imagem da liberdade, como o fim do isolamento. Para todos, hoje, Schengen é sinónimo da liberdade de circulação e gostaria de sublinhar que Portugal esteve sempre na primeira linha de Schengen. Quando Schengen entrou em vigor em março de 95, Portugal era um dos 7 países pioneiros. Schengen significa, sobretudo, a ausência de controlos nas fronteiras internas. Quem hoje circula sem controlos na Europa a fazer o Erasmus não imagina as filas de pessoas e de veículos que se faziam nas fronteiras entre Portugal e a Espanha e de que a minha geração se recorda bem. O facto de não haver fronteiras internas obriga a que haja um reforço de segurança nas fronteiras externas. Temos 50 mil quilómetros de fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. Schengen não é só liberdade, Schengen é também segurança. É aquilo que eu chamo, porém, o dilema de Schengen. É que, por um lado, as fronteiras são juridicamente nacionais, mas na prática são europeias. Um cidadão de um país terceiro que chega ao aeroporto de Lisboa e que é entrevistado pelo agente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras está juridicamente a entrar em Portugal, mas na prática está a entrar na Europa, porque depois não há fronteiras internas entre Portugal e os seus países vizinhos. Olha, para assegurar tudo isto, há, como alguns à volta desta mesa sabem bem, medidas compensatórias. As medidas compensatórias são várias, mas são sobretudo as seguintes: políticas comuns,
de vistos, asilo e imigração. Nada serve à Espanha ter uma política de acolhimento de refugiados e de tratamento de pedidos de asilo muito generosa, e Portugal ter exatamente o contrário, uma política muito severa, porque as pessoas passam a entrar pelo país onde é generoso e depois circulam pelas fronteiras internas. O Código de Fronteiras Schengen, as regras nas fronteiras externas têm de ser as mesmas em todos os Estados-membros. O mecanismo de avaliação de Schengen, para detectar o que está mal e providenciar ajuda à sua rápida correção. Portugal foi avaliado em outubro do ano passado e, de uma forma geral, passou com excelente nota essa avaliação. A cooperação policial e judicial e o SIS, o Sistema de Informação de Schengen. Bem, é sobre o SIS que gostaria de pedir mais a vossa atenção. O SIS é o melhor instrumento de cooperação policial e judicial, mas pode e deve ser melhorado. O Conselho da União desdobra-se frequentemente em anúncios de novos sistemas com custos elevados e discutível mais-valia que se desconhece quando estarão plenamente operacionais. Julgo que é mais inteligente apostar nos sistemas que já provaram o seu valor, cuja qualidade é reconhecida, que estão testados e podem ser melhorados. O SIS é o exemplo mais claro disso mesmo. E o que é o SIS? É um sistema que assegura a partilha de informações e alertas sobre pessoas e sobre objetos, entre forças policiais e de segurança, incluindo nas fronteiras. As pessoas são pessoas procuradas para efeitos de detenção ou extradição, pessoas que são alvo de um mandato de detenção europeu, pessoas que são nacionais de países terceiros declarados não admissíveis em território nacional em situação irregular ou que constituam ameaça para a ordem pública, pessoas desaparecidas ou pessoas que precisam de ser temporariamente colocadas sob proteção judicial, sob proteção policial, sobretudo menores que fogem ou são raptados. São pessoas notificadas para comparecer perante autoridades judiciárias ou sujeitas a vigilância policial discreta. Os objetos são veículos, embarcações, aeronaves e contentores, armas de fogo, documentos de identidade perdidos, roubados ou falsificados, bem como autorizações de residência, documentos de viagem, títulos de registro de propriedade automóvel, chapas de matrícula de veículos, cheques, cartões de crédito, notas de banco perdidas ou roubadas. O sistema funciona 365 dias por ano e 24 horas por dia. Tem uma capacidade de resposta de fração de segundos às pesquisas efetuadas. A base de dados central está alojada em Estrasburgo, na França, e o seu backup alojado na Áustria. No final de 2017, o SIS continha cerca de 76 milhões de alertas, um aumento de 10% face ao ano anterior, dos quais 278 mil inseridos para Portugal. Destes 278 mil alertas introduzidos para Portugal, 80 mil foram o ano passado. Do total de alertas, aproximadamente 1%, ou seja, 900 mil, são relativos a pessoas. Em 2017, foram feitas cerca de 5 mil milhões de pesquisas, o que significa um aumento de 25% relativamente ao ano anterior. Portugal conduziu cerca de 92 milhões de pesquisas, multiplicando por 3 o número de 2016. Graças ao SIS, foram localizadas cerca de 200 mil pessoas, o que significou um aumento de cerca de 43% relativamente a 2016. Existem cerca de 4 mil pontos de acesso em todos os Estados envolvidos. Em outros aspectos, a reforma do SIS, de que eu sou responsável, inclui, tal como defendo, os seguintes, e permitam-me apenas que assinale os mais relevantes, têm na brochura que vos distribuí a informação integral. Primeiro, dados biométricos. A introdução de dados biométricos, embora já estivesse prevista quando se criou o SIS-2, nunca foi realmente implementada. É agora concretizada através da integração e busca por impressões digitais. Em março deste ano, entrou em funcionamento para os primeiros Estados-membros, incluindo Portugal.
mas os dados biométricos são ainda alargados. São reforçados com os dados datiloscópicos, que incluem a palma da mão, a leitura da face e o ADN. Por exemplo, será possível procurar dados datiloscópicos de suspeitos de prática de crimes, bem como a introdução de ADN de pessoas desaparecidas. Em segundo lugar, proteger as crianças. São criados novos alertas para proteger as franjas mais vulneráveis da população, em particular as crianças. Aumentam-se as ferramentas de prevenção, permitindo sinalizar crianças em risco de rapto, abuso sexual ou casamento forçado. Passa ainda a ser obrigatório registar crianças desaparecidas de campos de acolhimento de refugiados. Em terceiro lugar, combater o terrorismo. É estabelecida a obrigação de criar alertas sempre que estejam em causa atividades terroristas, seja para recusa de entrada no espaço Schengen, seja para detenção no âmbito de uma investigação criminal ou potenciais combatentes estrangeiros, os foreign fighters. Quarto lugar, rapidez nos gabinetes Sirene. Sirene significa Supplementary Information Request at the National Entry. Os gabinetes Sirene, a nível nacional, são responsáveis pela troca de informações suplementares ao SIS, ou seja, aquela que não está alojada no sistema. Operam como intermediários, enquanto os Estados-membros efetuam consultas para determinarem o tipo de ação que deve ser tomada, caso exista um alerta, ou seja, uma indicação. Cada Estado tem um único gabinete Sirene, que funciona 24 horas por dia e com representantes das várias forças policiais com acesso ao SIS. No caso português, o gabinete Sirene é integrado pela GNR, pela Polícia Judiciária, pela PSP e pelos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Os gabinetes Sirene nacionais recebem e transmitem informações por via eletrónica numa rede protegida de alta segurança. A reforma do SIS prevê que, no caso de ser necessária informação suplementar, os gabinetes Sirene devam ser instados a responder num curto espaço de tempo. A regra geral passa a ser o mais rapidamente possível e nunca mais de 12 horas. Nos casos de terrorismo ou criminalidade organizada e sempre que envolvam crianças, a resposta deve ser imediata. Fraude online. Atualmente o sistema já permite reportar notas e numerário roubado. Com o aumento da utilização de cartões de crédito e débito da internet, o SIS atualiza-se e permitirá também sinalizar estes meios de pagamento. Assim, tornando mais fácil o combate e prevenção de utilizações fraudulentas de cartões de crédito e cartões multibanco roubados. Decisões de retorno. Contrariamente ao regime vigente, os Estados-membros serão obrigados a introduzir no SIS todas as decisões de retorno aplicadas a um nacional de um país terceiro que não tenha direito a permanecer no nosso território. E, finalmente, um sistema central resiliente. Num futuro imediato, o sistema será previsivelmente muito mais pesquisado, quer por via de consultas manuais, mas também automáticas, nomeadamente na identificação de matrículas. Ao contrário da proposta da Comissão Europeia, não se defende a obrigatoriedade de cópias nacionais. O que importa é assegurar que o sistema central é resiliente e que o backup seja reforçado e possa, no limite, ser utilizado em paralelo com o sistema principal, duplicando a capacidade de processamento. Defende o reforço das redundâncias a todos os níveis, incluindo na ligação entre o sistema central e os Estados-membros, ou seja, a infraestrutura de comunicação, de forma a aumentar a segurança e a resiliência do sistema. Schengen é o maior sucesso do projeto comunitário. Esta é a percepção dos cidadãos, que todos os 6 meses no Eurobarómetro privilegiam Schengen e a livre circulação antes do mercado interno ou da moeda comum, o euro. Mas o sucesso de Schengen está refém de outras políticas, como as políticas de asilo e de migração. Não foi por causa de Schengen que temos tido problemas com o fluxo de refugiados, mas sim por fracassos na solidariedade europeia, atrasos na recolocação e problemas no sistema de asilo. Há países como a Polónia, a Eslováquia e a Hungria que recusam qualquer solidariedade. No pico da crise, a Hungria, por exemplo, gastou mais na construção de muros do que em apoiar a Grécia. Por isso temos dito que Schengen não é o problema, Schengen é a solução. Schengen e liberdade de circulação são o símbolo da Europa dos cidadãos.
Uma Europa que não é apenas das mercadorias, dos capitais e dos serviços, mas é das pessoas. Mas além deste valor simbólico, há argumentos de natureza económica. Há um custo de não Schengen. Avaliamos em mais de 50 mil milhões de euros o custo anual da reintrodução de fronteiras internas. Essa ilusão do regresso ao passado, do isolamento proteccionista, teria altos custos económicos. Portugal é particularmente sensível a isso quando a maior subida das nossas exportações é para os mercados europeus e quando o turismo pesa tanto nos nossos indicadores económicos. Em 2016, 2/3 dos turistas que estiveram em Portugal eram oriundos de países europeus. Há quem queira, no entanto, destruir Schengen. Há aqui e ali uma fobia nacionalista anti-europeia. Há os que o fazem por motivações ideológicas, porque querem regressar ao Estado-nação. É o caso, por exemplo, da Sra. Le Pen em França. Há os que querem só a Europa do mercado comum e temem a Europa dos cidadãos. É o caso, por exemplo, dos britânicos. E há os que acabam por colocar Schengen em causa por cobardia e incompetência, como os Estados-membros que cedem ao populismo demagógico. Tenho a opinião, que espero seja seguida pelo plenário do Parlamento Europeu em maio próximo, que as últimas prorrogações de controle nas fronteiras internas excedem o disposto na lei comunitária e são, portanto, ilegais. E há problemas em algumas fronteiras. Na Task Force do Parlamento Europeu a que eu presido, temos tido reuniões à porta fechada com membros das equipas do mecanismo de avaliação de Schengen. Sabemos que há problemas detectados em diversas fronteiras e em diferentes aspectos. Há, por exemplo, falhas no controle de alguns aeroportos, insuficiência de controles em algumas fronteiras externas, ausência frequente de rede do SIS em algumas fronteiras externas, em alguns pontos fronteiriços. Melhor avaliação e detecção atempada e medidas corretivas imediatas são essenciais. Não podemos defender Schengen se pairar uma suspeita de insegurança para os nossos cidadãos. Por isso também, este relatório anual sobre o Estado de Schengen que o Parlamento Europeu faz pela primeira vez. Para terminar, tirando partido do privilégio de estar na Assembleia da República, permitam-me algumas sugestões e apelos. Gostaria de ver o Parlamento do meu país, nos fóruns internacionais em que participa, fazer ouvir a sua voz e gostaria de o ver a questionar o Governo no sentido da sua participação no Conselho, contribuir para as corretas decisões no plano europeu. Gostaria de ver esta Assembleia a não vacilar na defesa de Schengen como expoente máximo da Europa dos cidadãos. De ver esta Assembleia a defender a urgência da reforma do SIS e apoiar as medidas que propus e que têm o apoio de uma larga maioria do Parlamento Europeu. De saber que para Portugal na União Europeia o projeto em curso da interoperabilidade não se transforma num colosso de alterações que prejudicam e atrasam as medidas urgentes que temos de implementar. Defender pacotes legislativos complexos, em que umas medidas dependem das outras, é apostar na paralisia legislativa e institucional. Gostaria de ver esta Assembleia a pressionar o Governo no sentido de reforçar o SIREN Portugal e não permitir o continuado esvaziamento dos seus recursos humanos. Gostaria de ver esta Assembleia pressionar o Governo para que o Conselho da União atribua prioridade à reforma do SIS e à criação da nova Agência Europeia para o Asilo, que está suspensa. Gostaria que houvesse mais atenção para a importância da proteção dos dados, incluindo nos grandes sistemas de informação como o SIS. O recente escândalo do Facebook deu-nos a todos uma razão mais para levarmos ainda mais a sério a proteção dos dados pessoais. Por isso considero que devíamos pressionar o Governo para reforçar os meios da Comissão Nacional de Proteção de Dados e garantir que a transposição para a lei portuguesa da Diretiva para a Proteção do Tratamento de Dados Pessoais pelas autoridades policiais e judiciais é feita, no máximo, dentro do prazo previsto na Diretiva. Senhora Presidente, caras e caros deputados, caras e caros amigos, Schengen é expressão da Europa dos cidadãos. Também por isso é muito importante o papel dos Parlamentos Nacionais e desta Assembleia da República. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Coelho. Passamos então agora à primeira ronda, sem antes eu fazer referência à publicação que distribuiu por cada um dos senhores deputados presentes nesta audição e para aqueles que, embora ausentes, terão acesso também à publicação. É uma publicação realmente muito bem estruturada, muito sintética e ilustrativa do que é o maior sucesso do projeto europeu, como apelida Schengen, e é na realidade. Passamos então à primeira ronda. Tem o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, o Sr. Deputado Duarte Marques, 5 minutos.